que se passa dentro dessas pessoas. Não é justo, meu Senhor, que nós tenhamos vindo aqui, na tua casa, e saiamos daqui da mesma forma como entramos. Isso não é justo, não é possível. Porque eu falo, meu Pai, como se estivesse no lugar dessa criatura aqui na frente. Porque imagino, meu Senhor, o que se passa dentro dela. Aqueles questionamentos. Poxa, eu fui na casa de Deus, eu oro, eu peço, eu faço tudo, mas eu não conheço o Senhor. Isso não é justo. Não é justo. Então, meu Pai, o Senhor que trouxe essa criatura aqui, o Senhor a trouxe por uma razão. O Senhor a trouxe para que ela venha conhecer o teu Filho Jesus, o Salvador. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia, que é uma representação do corpo e do sangue do nosso Senhor. Mas como vamos participar de algo sem conhecer? Eu peço, Espírito Santo, vem agora sobre essas pessoas. Fale com Deus, feche os seus olhos, fale com Deus. Olha, eu falo para você fechar os olhos, presta atenção, para você concentrar a sua fé, só isso, para você pensar direito, amém? Então, feche os seus olhos e fale com Deus. Fale o que você precisa. Oh, meu Deus, eu não aceito essa situação. Eu ouço tanto falar de Ti. Eu já ouço falar de Ti desde pequenininho, mas eu nunca te vi, eu nunca te conheci, eu nunca tive uma experiência contigo. Eu não aceito isso. Eu tenho que te conhecer e é agora. Tem que ser agora, meu Pai. Eu não posso sair daqui com os mesmos pensamentos vazios, com as mesmas situações, os mesmos problemas, a mesma vidinha medíocre. Não, eu não posso sair daqui da forma como entrei. Tem que haver alguma coisa, tem que haver um milagre, tem que haver a paz, a perfeita paz, que a gente só encontra quando conhece o príncipe da paz. Fale, minha amiga, meu amigo. Fale tudo que está dentro de você. Seja transparente, seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Eu não aceito essa situação, porque eu, como pastor, como servo de Deus, não aceito essa situação. Eu não aceito que você saia daqui da forma como você entrou. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Se o Espírito Santo é conosco, então tem que haver resposta, porque Deus não é de pau, de pedra, nem de metal. Ele é um Deus vivo. Então tem que haver uma manifestação da sua presença, não porque nós merecemos, não é pelo mérito, mas por causa da fé que nós temos nas promessas dele, por causa da nossa fé naquilo que ele prometeu. É só por isso. Então nós queremos ver, meu Pai, a tua palavra se materializando na vida do teu povo, para que então possamos dizer para outras pessoas: eu conheço o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sigo uma religião, eu não sigo um pastor, eu não sigo uma filosofia, não. Eu sigo o Senhor que me salvou, o Senhor que se revelou para mim. Oh, meu Pai, só o Senhor pode fazer isso. E eu te peço, meu Pai, perdoa-me, perdoa a mim, Senhor, se eu estou sendo abusado, audacioso. Mas é que o Senhor prometeu, o Senhor disse: vinde a mim, todos os cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu peço que o Senhor venha ao encontro dessas criaturas que estão aqui à frente, ao encontro daquelas criaturas que nos assistem em casa, num hospital, num presídio, onde quer que haja alguém gemendo, sofrendo, e que ouve essa palavra, e que invoca o teu nome, meu Pai, por esse mundo afora, agora, neste momento, aconteça uma revelação, porque não é justo, meu Pai, que umas poucas pessoas, apenas umas poucas pessoas, conheçam a Ti como Senhor e Salvador. Não, tem que haver uma imensidão, povos, nações, de todos, de toda a terra, tem que conhecer a Tua grandeza. Por isso, é como o Senhor Jesus orou, falando contigo, ó Pai querido, Pai, glorifica Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique a Ti. Então vem sobre essas pessoas aqui agora, em o nome do Senhor Jesus. Você orou, você pediu, agora com as suas mãos no coração, como um ato de fé e humildade diante dele, em o nome do Senhor Jesus Cristo, acima de qualquer benefício, o Espírito Santo venha sobre você agora, o Espírito da vida, o Espírito da paz, o Espírito de amor, o Espírito de perdão, o Espírito do Altíssimo venha sobre você agora, em nome do Senhor Jesus, e receba o perdão, amiga e amigo. Você estava atribulado, porque entrou aqui cheio de culpa. Você entrou aqui cheio de culpa. Mas, neste momento, saiba que o Senhor Jesus te trouxe aqui para tirar toda a culpa de sobre os seus ombros, apagar o seu passado, apagar o seu pecado, lavar você. Foi por isso que o Pai trouxe você aqui até o Filho dele. Então seja lavado, seja perdoado, e perdoe também. Se você tem algum ressentimento contra alguém, perdoa essa pessoa agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, e receba perdão. No que você dá perdão, no que você libera perdão, também o perdão é liberado para você agora, em nome do Senhor Jesus, e receba a paz. Agora não diga nada, receba apenas. Eu peço, Espírito Santo, enche essa criatura de paz, dê a ela o que ela mais necessita, que é o perdão que traz paz, o perdão que salva, de forma que ela sinta-se agora, literalmente ela venha sentir o alívio, ela seja aliviada do peso que ela vinha carregando. Receba a paz, minha amiga, meu amigo. Jesus aceita você do jeito que você está. Ele perdoa você
de graça. Receba a paz. Seja livre do seu peso. Livre desse fardo que você vem carregando desde quando você era jovem, criança. Ele aceita você do jeito que você está. Ele perdoa você. O meu Senhor perdoa você. O meu Senhor lava você agora. Seja livre. Seja livre. Livre do seu passado triste. Livre daquele gênio, aquele mau humor que você vinha cultivando na sua vida. Seja livre do seu antigo eu e comece uma vida nova agora. Ó meu Senhor Espírito Santo, desce sobre essas pessoas. Faça isso pelo amor do teu nome, meu Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, se eu sou teu servo, se eu sirvo para alguma coisa, para ti, meu Pai, então ouvi o meu clamor em favor dessas pessoas, porque eu sei o quão grande amor o Senhor tem por todos nós. E esse amor é o amor de perdão, é um amor de misericórdia, de compaixão. Seja livre, minha amiga, meu amigo, agora. Respire fundo e seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Respire fundo. Amiga e meu amigo, fale com Jesus aí onde você está, porque está junto de si. Tão certo como... Olha para mim. Presta atenção, presta muita atenção. Tão certo como Deus existe, tão certo como Ele está aqui comigo, Ele está com você aí agora. Ele está com você tanto quanto está comigo. Fale com Ele, fale das suas dores, conte as suas mágoas, suas decepções, fale com Ele, fale tudo, amém? Fale do jeito que você sabe, não precisa fazer uma oração bonita, eloquente, não, fale com sinceridade. Oh meu Deus, a minha vida está uma droga, fique à vontade para falar, e Ele faz ouvir a sua voz. Sabe, quando a gente fala com Deus, olha só, presta atenção, quando você fala com Deus, Ele ouve a sua voz, não interessa se você merece ou se você não merece, Ele ouve a sua voz, amém? Isso se chama fé. Quando você fala com alguém que você não vê, não toca, que você não sente, isso se chama fé, amém? Entendeu? Fé é você falar com alguém que você não vê, não toca, não sente, mas você tem certeza que ouve a sua voz. Ah, que maravilha! Pode falar com Ele, pode falar, fique à vontade, fale, porque só você sabe a sua dor, só você sabe a aflição que está dentro de si. Fale com Ele aí agora. Isso mesmo, em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, tudo é... Eu não sei o que está se passando com essas pessoas que nos assistem em casa, no presídio, no sanatório, no hospital, no leprosário, abandonadas, largadas. Essa pessoa que está aqui, talvez condenada por uma enfermidade, talvez abandonada pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. Oh meu Pai, cada um carrega uma cruz, uma necessidade.
E enquanto há esse peso, não há paz. Mas quando o Senhor entra dentro de nós, imediatamente se estabelece uma paz. Ela receba essa paz agora. Meu Pai, eu profetizo, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí agora. Tenha a sua experiência com Ele neste momento. Em o nome e para a glória dEle. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Por favor, presta atenção. Isso é religião? O que é isso? É fé. Amém. Uma coisa é religiosidade, que a gente odeia. Outra coisa é a prática da palavra de Deus, da fé naquilo que está escrito. Jesus defendeu-se do diabo usando a própria palavra. Amém? Só a palavra. E o diabo sabe. Quando você usa a palavra de Deus, o diabo não resiste. Não há inimigo que possa resistir isso que está aqui. Amém, pessoal? Por isso é bom que você venha se ambientar com essa palavra, conhecer essa palavra, ler essa palavra. Quando você já deve ter tido essa experiência no momento difícil da sua vida, você recorreu lá ao Salmo 91, é ou não é? E o que aconteceu? Na hora você sentiu uma paz, mas depois vieram os outros problemas, e você esqueceu. Mas a palavra tem que estar sempre dentro de você. Amém? Quando você tem a palavra de Deus dentro de si, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Amém? Amém. Graças a Deus. Como é que você está sentindo nesse momento? Graças a Deus. Graças a Deus. É isso que tem que acontecer. Você crê em Deus? Então tem que acontecer. Qualquer pessoa, religiosa ou não, que lê as Sagradas Escrituras e cobra de Deus o que está escrito, ela tem o direito de receber o que está escrito, o que está prometido. Porque a palavra de Deus é para todos os que creem. Desde o momento que você lê a palavra e crê no que está escrito, você passa a ter o direito. Amém? Entendeu? Sim ou não? Isso aqui não é privilégio do pastor, do bispo, não, pessoal. Isso aqui é um privilégio de quem crê nessa palavra. Se você crê, você está me assistindo de dentro do presídio. Você matou, roubou, fez um inferno aqui fora. Está preso. Não tem ninguém por você. Mas se você tem uma Bíblia aí, agarre essa palavra e invoque a Deus, o Deus dessa palavra. Pergunte a Ele: foi o Senhor quem falou isso mesmo? Então, se o Senhor falou isso mesmo, eu quero ver isso acontecer na minha vida. Você pode fazer isso por minha conta. Se você estiver sendo ousado, abusado, deixa comigo. Eu acerto com Ele por você. Porque vai arrebentar, tem que arrebentar. Amém, pessoal? Porque não é questão de mérito, não é questão de eu mereço ou não mereço, não, é questão de fé. É pela fé na palavra, na promessa de Deus, que você tem o direito de receber o perdão, a misericórdia, a graça de Deus na sua vida. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Não é privilégio do pastor, do bispo, do padre, nada disso, pessoal. Nós apenas
tivemos uma experiência mais lá atrás e passamos para vocês o que Deus nos deu, mas todos têm o mesmo direito. A partir do momento que você toma a palavra de Deus em mãos, lê, entende, o pouquinho que você entender, que você aceitou, que você creu, isso vai acontecer na sua vida. Está claro isso? Sim ou não? Experimente ler a palavra de Deus, experimente ler um pouquinho, um trechinho, um pouco que você lê, e você entende, por menor que seja o entendimento, já é suficiente, porque uma palavra, aqui tem milhares e milhares de palavras, mas se você se agarrar a uma palavra, apenas uma, Deus não precisa de um livro, de uma biblioteca para você entendê-lo, não. Uma palavra, Ele fala com você uma palavra, você entende tudo que Ele quer dizer. Amém? Ele te dá compreensão geral de tudo que Ele quer na sua vida, quando você lê a palavra dEle. E quando você cobra essa palavra, você está mostrando fé. É isso que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Use a sua fé. Não é a minha fé não, é a sua fé. Amém? Entendeu? Olha só, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, estava falando com os cristãos de Roma, na época do imperador. Naquela época, todo o império romano tinha que se curvar diante do imperador pelo menos uma vez no ano. Tinha que adorar o imperador. Era uma forma dele controlar o seu povo através de uma imagem. Fazia uma imagem enorme e a pessoa tinha que se inclinar perante aquela imagem, a imagem do imperador. Então, os romanos eram idólatras por natureza, até porque se não fossem idólatras, morreriam. O evangelho chegou até o povo de Roma e muita gente se converteu, se entregou para Jesus, e aí parou imediatamente de adorar a César, e por isso muitos foram jogados nas arenas aos leões por não querer se submeter ou adorar a César. Ora, então o apóstolo Paulo ensina que aqueles que não se converteram ao Senhor Jesus e continuavam adorando a César com medo de morrer, eles estavam na carne, enquanto aqueles que adoravam ao Deus vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e viraram as costas para César, esses estavam no Espírito, porque só o Espírito Santo poderia lhes dar coragem para enfrentar o Império Romano. Então, quando você tem o Espírito de Deus, você tem coragem para enfrentar o inferno, que dirá César. Você tem coragem para enfrentar o mundo e vencê-lo. Então ele diz assim, ele diz para os cristãos de Roma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém, pessoal? Você que já foi espírita, eu já fui espírita também. Eu recebia passes. E a gente, né? Lembra? Sabe como é que é? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, pessoal? Você que já foi espírita, recebia o espírito Dona Cambinda, ou sei lá o que for, ou sei lá, doutor Bezerra de Menezes, etc. E você era tomado por aquele espírito, e a sua vida cada vez ficava pior. Por quê? Porque o espírito do mal, ou os espíritos do mal, dominam a mente e fazem com que a pessoa fique incapaz diante das suas lutas, das suas guerras, dos seus problemas. Jesus morreu, pessoal. Quem ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Hein? Sim, Deus, mas quem? Que Espírito ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que fez gerar Jesus no ventre de Maria, o mesmo Espírito desceu sobre Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. Esse Espírito quer estar dentro de você. Amém? Esse Espírito é o que está dentro de nós. Esse Espírito é que fez de mim uma nova criatura. Meus complexos, meus traumas, minhas fraquezas, minhas debilidades desapareceram a partir do momento que eu recebi o Espírito de Deus. E eu tenho coragem para falar com vocês. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Você acredita nisso? Eu não acredito, bicho. Mas eu sou. Quando eu estou falando de Jesus, não tem timidez. Eu enfrento qualquer situação. Mas, por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Mas Ele não está apenas sobre mim. Ele está sobre todos os meus colegas e todas as pessoas que creem. O Espírito Santo quer estar dentro de você. Se você não tem o Espírito de Deus, você ainda não conhece Jesus. Porque só Ele é capaz de nos revelar, nos apresentar o Senhor Jesus. Ele diz aqui: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você tem o Espírito Santo, você não precisa de ninguém mais. Amém. Você é livre. Você é livre. Você é livre para projetar a sua vida e vencer os obstáculos, porque o Espírito Santo lhe dá direção, inspiração, instrução. Ele te dá condições de você vencer. Você tem que vencer. Agora, se você não tem o Espírito de Cristo, você vai ser fracassado. Das duas, uma. Ou você tem ou você não tem. E quem dá o Espírito Santo? É o Senhor Jesus. Para você ter o Espírito de Jesus, você precisa crer nele. Você precisa
dar a sua vida para Ele. Está aqui o meu corpo, minha alma, meu espírito, eu me entrego 100%. Toma o meu ser, faça de mim o que o Senhor quiser. E quando você recebe o Espírito do Senhor Jesus, você se torna imbatível. Amém? Amém, pessoal? Você acredita nisso? É a maior dádiva, a maior riqueza que o ser humano tem, é o Espírito de Deus. Não há outra riqueza maior. Tudo o que você vê aqui, tudo o que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus, acontece por obra do Espírito Santo. Ele dá instrução, Ele dá sabedoria, Ele dá coragem, Ele dá força, destreza. Ele faz tudo através de você. Graças a Deus. Olha, antes de você sentar-se, vamos aqui meditar rapidinho numa coisa. Daqui a pouquinho nós vamos colocar um testemunho extraordinário que, quando nós assistimos, não pudemos aguentar as lágrimas do sofrimento e da salvação de Deus. O sofrimento da pessoa e a salvação que Deus providenciou. E Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. A grandeza dele é imensurável. O infinito é menor do que a grandeza de Deus. Isso significa dizer que qualquer que seja a sua situação, Deus é grande e Ele ouve a oração dos que merecem. Amém? Peguei, errou. Não, Ele ouve a oração dos sinceros. Você é uma pessoa, por exemplo, que está aqui hoje pela primeira vez. Você é uma pessoa, você sabe, pecadora de marca maior. Mas, se você fala com Deus, se você rasga o seu coração e diz, meu Deus, eu reconheço que eu sou errado, que eu não tenho nada para te dar, para te oferecer. Minha vida é imprestável. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Deus salva você. Você pode ser a pessoa que frequenta a Igreja Universal, seja até uma pessoa fiel, obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for. Mas se você não for sincero, rasgar o coração, Deus não ouve. Pode ser membro da igreja, pode ser eu, se não houver sinceridade. Sinceridade é aquilo que você já sabe, é ou não é? É você ser aquele vaso sem cera. Eu sou o que sou, olha como é que eu sou. Vaso sem cera. Vaso sem cera mostra o que é naturalmente cada um de nós, não é verdade? Os nossos defeitos, não é? Quando bota cera, aí dá uma aparência, pinta, fica tudo igual o noivo, o perfeito. Mas a pessoa sincera, meu Deus, eu sou isso aqui, olha, veja como é que eu sou. Isso é o que agrada a Deus. O segredo para você alcançar o que esta família alcançou é isso. Porque este foi o segredo de Davi.
quando ele disse assim, o texto diz assim: os cordéis da morte me cercaram. Davi falando, os cordéis da morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Davi confessou essas palavras, 116, versículo 3. Muito bem. Então, talvez seja a sua situação aqui e agora, neste momento. Está em casa, está num presídio, está num hospital, onde quer que você esteja, quem quer que você seja, espírita, católica, evangélica, ou você pode ser aquela pessoa que não crê em nada, nem em Deus, mas você agora, neste momento, sente essas palavras que Davi falou: os cordéis da morte me cercaram. E angústias do inferno. Você já imaginou angústias do inferno? As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas Deus é grande. Tão grande, tão grande, tão grande, que é capaz de chegar até você e arrancar esse aperto de tristeza, essa angústia do inferno, e fazer de você uma nova criatura aqui e agora. Aqui e agora. Só depende de você. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo agora. Agora. Por quê? Ninguém mais tem interesse que você seja batizado com o Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. Você sabia disso? Sabia? Você sabia disso? Pois é. Deus tem mais interesse em descer sobre você e fazer do seu ser, do seu corpo, um vaso novo e de bênçãos, do que você pode imaginar. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas a descida do Espírito Santo é como um casamento. É isso mesmo. A descida do Espírito Santo é como um casamento. Para você se casar com uma pessoa, você tem que confiar naquela pessoa, não é verdade? E aquela pessoa tem que confiar em você, não é isso? Tem que haver confiança mútua. Um tem que se entregar para o outro de maneira o quê? Verdadeira, sincera, transparente, sem absolutamente nenhum obstáculo. Ó, eu quero viver com você pelo resto da vida. Eu entrego a minha vida para você e você será única na minha vida e vice-versa. Entende? Sim ou não? É isso que Deus quer. É um casamento. Quando você se apresenta diante de Deus e diz: ó meu Deus, a coisa que eu mais desejo na minha vida, que eu mais quero mesmo dentro de mim, é ter o Senhor dentro de mim. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim. Eu quero que o Senhor venha tomar-me como o noivo toma a sua noiva na lua de mel. Eu quero ser possuído por ti. Se você falar isso com sinceridade, querendo mesmo, aqui dentro do coração, o Espírito Santo vem sobre você na hora.
porque Ele almeja fazer isso. Deus quer fazer morada dentro de você. Ele quer viver com você 24 horas por dia. Todo o tempo Ele quer estar com você. Você sabia disso? É isso mesmo. A Bíblia fala que os que recebem o Espírito Santo são o templo vivo de Deus. O templo vivo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. Jesus falou isso. Se me amais, se guardais os meus mandamentos, então o Pai o amará, eu te amarei, e viremos e faremos morada em você. Então, só depende de você. Vou dizer com toda a honestidade, se dependesse de nós, pastores, bispo, se o senhor colocar a mão na minha cabeça, eu vou receber o Espírito Santo. Se isso resolvesse, a gente ia ficar aqui dia e noite só impondo mãos na sua cabeça. Ah, sim, com certeza. Porque nós queremos que você seja cheio do Espírito Santo, para que você saia daqui e Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, onde quer que você for. E esse é digamos assim, é o prêmio que nós recebemos, nós pastores. O prêmio é o selo do Espírito Santo em você. Então veja só como Davi, deixá-los um pouquinho de pé, está cansado? Se você estiver cansado, não tem problema, pode sentar. O importante é você ouvir, preste atenção. Davi foi O que era Davi? Davi era um filho bastardo. Sabe o que é filho bastardo? Nasceu de outra mulher. Ele não fazia parte dos irmãos dele. Os irmãos dele o desprezavam. Ele era um desprezado na sua própria casa. Que talvez seja a sua situação. Desprezado na sociedade. Desprezado na sua casa. Desprezado no seu país. Desprezado. Mas Deus pegou esse rapazinho desprezível, desprezado, e fez dele o rei de Israel. Deu-lhe condições de enfrentar o gigante e matá-lo. Deu-lhe condições de matar urso e leão, por causa de ter um coração aberto para Deus. Amém? Davi então diz aqui, na sua palavra, que correntes ou os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Deus o elevou a uma condição invejável. Davi era o líder. Todo o povo o amava, porque ele era um homem de Deus. Então Davi cometeu um erro grave, gravíssimo. E quando ele cometeu esse erro gravíssimo, ele colheu os frutos desse erro gravíssimo. Ele colheu os frutos, não tem jeito. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você semear o que não presta, você vai colher o que não presta, com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. E ele colheu. Por isso ele chegou ao ponto de dizer: os cordéis, as correntes do inferno, da morte, me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí diz o seguinte: então
invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Era a alma dele que estava a sofrer. É a sua alma que está a sofrer. É a sua alma que está gemendo. Quando há falta do Espírito Santo, a alma sofre. Porque não tem o amparo, não tem segurança de Deus na sua vida. Mas ele clamou dizendo, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E ele achou graça diante de Deus, porque ele havia se arrependido, e Deus voltou para ele. Então, ele diz o seguinte, no versículo 12, ele diz assim: que darei, depois que Deus o perdoou, e encheu do Espírito outra vez, ele faz essa pergunta: que darei ao Senhor? Que darei? Qual é o bem? O que eu posso fazer para mostrar minha gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida? Ele me arrancou esses cordões do inferno, amarguras, etc. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Amém, pessoal. Que quer dizer o seguinte: a maior oferta que você pode dar para Deus, a maior e melhor oferta que você pode oferecer a Deus, é a sua vida, é a sua alma salva, para glorificar o nome dEle aqui na terra. Amém. Jesus disse na oração do Pai Nosso, você já sabe: Pai nosso que estás nos céus, presta atenção, o quê? Santificado seja o teu nome. Você só pode santificar o nome de Deus se você tiver o Espírito de Deus, a salvação de Deus. Amém. Entendeu? Quer dizer, ninguém mais almeja enchê-la ou enchê-lo do Espírito Santo do que o próprio Deus, para que através de você o nome dele seja santificado na sua casa, no trabalho, na escola, qualquer lugar. Você vai ser uma pessoa diferenciada das demais pessoas, porque Deus vai ser santificado na sua vida. Amém, pessoal? Você vai ter o perfume de Jesus exalando da sua vida. Quer dizer, ninguém mais tem interesse em fazer morada dentro da gente do que o próprio Deus. É isso que Ele quer. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a sua vontade para Ele? Quais são os seus desejos? Qual o maior desejo que você tem dentro da sua alma? Ah, eu quero me casar, eu quero casa, eu quero trabalho, eu quero dinheiro. Então, você quer tudo menos o mais importante. Então você fica do lado de fora. Você fica para fora, você fica para trás. Mas se você disser: ó meu Deus, livra a minha alma. Livra a minha alma. Deus vai livrá-la. Feche os seus olhos aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus das suas amarguras, das correntes do inferno que tem apertado a sua alma. As correntes de amargura
que tem feito você sofrer na alma. Fale com Ele. Oh, meu Deus, tudo o que eu mais desejo é o livramento da minha alma. Livra minha alma. Davi pediu para o Senhor: ó Senhor, livra a minha alma. Eu te peço também agora, livra a minha alma. Faça isso agora, aí onde você está. Pede a Ele. Agora não peça para o seu filho, sua filha, seu irmão, parente. É para você que precisa de salvação. De repente você está a pedir por alguém, quando você precisa mais do que esse alguém. Peça por você. Ó, livra a minha alma, Senhor. Fale com Deus aí, agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Deus. Fale de todo o seu coração. Isso. Fale, rasgue a sua alma, sem qualquer acanhamento, sem timidez. Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas Ele precisa, nós estamos na presença dEle. Aleluia. A pessoa que entrou pela primeira vez, ou a pessoa que chegou aqui hoje, a primeira pessoa que entrou aqui hoje, aqui no templo, no salão, já entrou de braço dado com Jesus. Amém. Você acredita nisso? Sim. Acredita nada. Mas olha, se você acredita, se você não acredita, está escrito: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, quer dizer, a primeira pessoa já entrou com Jesus para ficar 2 pessoas. Mas o pastor, agora junta mais gente, aí já era. Amém? Graças a Deus. Agora, vamos entrar na presença de Deus. Como é que a gente entra na presença de Deus? Bispo, me ensina como eu posso entrar na presença de Deus. É simples. Deus é simples. Deus é simples. E como que nós podemos entrar na presença de Deus? Quando nós somos simples. Amém. Amém. Quando você se torna simples, como uma criança, e você pensa, você raciocina, você eleva o seu pensamento a Ele. Porque a gente não vê Deus, é ou não é? A gente não toca em Deus, é ou não é? A gente não sente Deus. Então, como é que a gente pode entrar na presença dEle? Como é que a gente pode perceber ou se aperceber da presença dEle? Quando nós elevamos o nosso pensamento a Ele. Amém? Você quer ver uma coisa? Como é poderoso os nossos pensamentos? O seu pensamento? Você quer ver? Com o seu pensamento, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Ou não pode? Com o seu pensamento, você pode viajar a qualquer lugar, qualquer sítio do mundo. Você pode ir agora, nesse momento, em pensamento, Nova York, no Brasil, na África, em Israel, qualquer lugar. No seu pensamento, você pode voltar ao seu passado. Ou não pode? Lembrar. Então, se eu fecho os meus olhos e lembro de certos momentos na minha vida alegres, então eu fico alegre, porque eu me lembrei daqueles momentos alegres.
Mas quando eu me lembro das coisas ruins, amargas, dos problemas que eu passei, aí vem aquela tristeza. Quando você está dando testemunho, você já deve ter notado, as pessoas quando estão dando testemunho, e elas lembram do passado, muitos começam a chorar, não é isso? Sim. É isso. Então, no pensamento, você pode ir adiante, como também pode ir lá para trás. Como que você vai adiante? Aí é que está a beleza, a grandeza que Deus nos dá. Você pode pensar, oh meu Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Eu não posso vê-lo, senti-lo, tocá-lo. Mas o Senhor prometeu que estaria comigo. Eu tenho essa jornada, eu tenho essas lutas, eu tenho esses problemas. Então você começa a se aliar com Deus, a se juntar com Deus e projetar o seu futuro. Amém? Entendeu? Então você tem uma certeza que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque você está ligado com Deus. Deus é com você. Se o Senhor é comigo, eu vou arrebentar. Quer dizer, isso se chama fé. Fé é certeza de coisas que se esperam. Se você tem de dinheiro com som, com isso, com aquilo, e na hora que precisa, essa sujeira. Olha só, quando você eleva o seu pensamento a Deus e projeta-se junto com Ele, você se une com Ele. Eu sei que o Senhor está me vendo, por exemplo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu não posso senti-lo, eu não posso tocá-lo, eu não posso vê-lo, mas eu sei que o Senhor está aqui. E você sabe que Ele está aqui. Tanto é que você veio. Por que você veio? Porque você veio por mim? Você veio por causa de Deus. É ou não é? Quando você dobra os joelhos e fala, oh meu Deus, tem misericórdia, você sabe que Deus está a ouvir sua oração. O que você falar, você sabe que Ele vai ouvir. Então, quando você fala alguma coisa ou pede alguma coisa, e você crê que Ele está a ouvir, então isso se chama fé. Amém? Amém? Está claro? Fé é o que então? Não. Fé é certeza. É isso aí. Certeza. Fé não é emoção. Fé não é coração, sentimento. Fé é convicção. Sabe quando você faz um negócio que você tem certeza que foi bom para você? E você já fez. Como é que você se sente? Alegre, feliz. Pô, eu ganhei. É ou não é? Mas quando você faz um negócio que você tem certeza que foi mal feito, pronto, vem a tristeza. Quando você casa com alguém, tem certeza que não foi bom negócio. E agora? Eu vou ter que ficar com essa pessoa o resto da vida. E olha os problemas que ela vai me causar. E é ou não é? Agora, quando você casa com uma pessoa, você tem certeza que é de Deus, aí, meu cara. Amém?
Então, com o pensamento, você conduz a sua vida para o que é certo ou para o que é errado. Porque se você escolhe, na sua cabeça, você escolhe o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, o conselho de Deus, o conselho do Pai, aí você sabe que vai dar certo. Mas quando você toma uma atitude e que não tem certeza, é porque Deus não está aí com você. Porque Deus não deixa dúvida. Amém. Deus não deixa dúvida. Quando Ele fala, acontece. Deus não deixa dúvida. Se você tiver dúvida quando vai fazer um negócio, pare, não faça. Não faça. Não faça. Vai dar errado. Então, o pensamento, ele conduz a gente para o bem ou para o mal, dependendo da nossa decisão. Porque se você está na fé, na certeza, você vai em frente. Se você está na dúvida, você pode ir até em frente, mas vai com dúvida, com medo, e não vai dar certo. Então é você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Inclusive, vou dizer para vocês uma coisa. No último dia desse ano, dia 31, nós vamos ter aqui uma palavra profética do que vai acontecer o ano que vem. Você quer saber o que vai acontecer o ano que vem na sua vida? Nós vamos falar para você. E vai depender de você. Nós vamos ter uma reunião aqui muito especial. E depois nós vamos... não vou falar não. Deixa para depois, né? Dia 31. Eu mal posso esperar. Vai arrebentar. Por quê? Porque a gente sabe que essa é a vontade de Deus. Tem certeza. Ixi, vai arrebentar. Então, meus caros, guarde isso já, arrume aí no seu calendário, para que no dia 31 você venha, e venha cedo, porque isso aqui vai ficar impraticável de gente. Graças a Deus. Aqueles que vierem vão saber para onde irão, ou o que vai acontecer o ano que vem na vida deles. É o dezembrite. Você já ouviu falar? Hein? Dezembrite? É o seguinte, dezembrite. A palavra já diz, dezembro, já vem de dezembro. Dezembro é o mês em que as pessoas fazem as contas e dizem, poxa, eu vivi 11 meses deste ano e não realizei nada do que eu planejei o ano passado nesse ano, há 1 ano atrás. Então, muitas pessoas ficam perdidas, desorientadas, desanimadas, sem fé, e muitas pessoas acabam com a própria vida por causa de não terem realizado os seus sonhos. Então, no dia 31, nós vamos já prever o que vai acontecer com você. Para você. Só vai depender de quem? De você. De você. Deus é o quê? Deus é espírito, mas Deus é palavra. Ele fala. Quem decide é você, obedecer ou desobedecer. Quem é que tem filho aqui? Quem é que criou filho, etc? Muito bem. Você
Quando o filho nasceu, cresceu, você orientou, você ensinou, você deu o melhor, você falou. Mas o filho ou a filha quis seguir o seu próprio caminho. O que aconteceu? Se arrebentou. Culpa de quem? Sua? Você ensinou. Assim é Deus. Ele te dá a direção. Se você não segue e se arrebenta, que culpa tem ele de você se arrebentar? Nenhuma. Então muitas pessoas julgam ou acham que Deus é mau porque a vida delas vai de mal a pior. Por quê? Porque elas não querem obedecer. Bem, isso aí eu vou deixar para desembrite lá no último dia. Você vai saber o que vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós elevamos os pensamentos a Ti. Nós não estamos elevando o coração, o sentimento, a emoção, não. Mas elevamos o nosso pensamento. O nosso pensamento fundamentado na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. E a Tua palavra, meu Pai, aquele que dirige a sua vida de acordo com a Tua palavra, é abençoado. Porque a Tua palavra passa fé. A Tua palavra transmite fé, segurança. Enquanto que a palavra do mundo, a palavra do diabo, passa medo, dúvida, insegurança e etc, etc. Então agora mesmo, meu Senhor, instrui o Teu povo, fala com o Teu povo, diga para ele o que o Senhor espera dele, essa pessoa que está aqui, neste momento, meu Senhor, pensando no Senhor, pensando nos Teus pensamentos. Há quem esteja aqui só pensando em bênçãos. Eu quero isso, eu quero aquilo, como se o Senhor fosse um garçom e ela estivesse sentada na mesa. Eu quero, traga o menu. Oh, meu Pai, abra os olhos dela, o entendimento para que ela saiba que ela é simplesmente carne, osso. Ela é um ser humano, um mortal, e que o Senhor é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. E que todos nós, quer obedeçamos ou não a Tua palavra, a Tua voz, nós sempre seremos servos. Nós não podemos servir a dois senhores, ao Senhor e a nós mesmos, ao Senhor e ao nosso coração. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou o servimos, ou não o servimos. Abra o entendimento do Teu povo. Liberta a mente dessa pessoa que tem estado aprisionada pelos seus sentimentos, seu coração. E venha abrir o entendimento para que ela possa entender a Tua voz, a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Por favor, me arranja meu spray. Então, gente, graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos
passar para vocês o testemunho que mostra claramente a ilusão, que mostra como o coração da gente é enganador. Esse coração que você carrega aí, nós carregamos, ele é enganador e mais cruel. Nós não podemos confiar no coração, nem quando nós estivermos na igreja. Muito mais, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelo sentimento. A gente tem que, porque a obediência vem na cabeça do sábio. A desobediência vem no coração do estúpido. E ele segue o coração e se arrebenta. Sim ou não? O testemunho vai mostrar para você que esse homem, ele com uma frase, ele exprime tudo que viveu na vida dele. Ele disse mais ou menos nessas palavras: a minha desgraça, preste atenção, a razão da minha desgraça foi o meu sucesso. Você acredita nisso? A razão da minha desgraça foi o meu sucesso. Então você vai prestar atenção, porque esse rapaz muito inteligente, muito esperto, muito sábio, acabou chegando no fundo do poço por causa do seu sucesso. É inacreditável. E isso serve como exemplo para aqueles que querem tomar posse das riquezas, querem tomar posse das bênçãos e se esquecem de a do Cristo. Você que se sente um lixo na sua vida. Ninguém entende você, ninguém te compreende, você se encontra amassado, massacrado por este mundo. Deus, amiga e amigo, Ele não quer o seu dinheiro. Seu dinheiro não é nada, não vale nada para Ele. Ele quer o seu coração. Porque o seu coração é o centro dos seus sentimentos. É o centro do lugar, o lugar onde você decide as coisas erradas neste mundo. Você só decide querer satisfazer o seu coração. Mas na sua cabeça, agora você tem consciência de que Deus quer isso que você tem aí dentro de si, que é o seu coração. Para que Ele venha conduzir o seu coração. E Ele conduzindo o seu coração, você será feliz. Se Ele não conduzir o seu coração, você vai continuar infeliz. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro, tenha sucesso, não tenha sabedoria, tenha diploma, tenha reconhecimento do mundo inteiro, você vai continuar infeliz, depressivo, vazio, ansioso. Então, se você quiser, se você der o seu coração, que é o centro da sua vontade, você entregar na mão de Deus o seu coração, Ele vai dar o coração dele para você. Ele vai dar o espírito dele para você. Se você fizer isso agora, você recebe agora. Você não precisa ser caridoso, religioso,
da igreja, nada disso. Você só precisa ser sincero, verdadeiro, transparente. Oh, meu Deus, eu preciso. E eu quero. Eu estou pronto para entregar. E só você pode decidir a sua vida. Ninguém pode decidir a sua vida. Se você vier aqui na frente, o bispo põe a mão na minha cabeça, ora por mim, eu posso orar, mas a sua vida só depende da sua cabeça. Você decidir aqui, ó, na sua cabeça. É você que tem que decidir dar ou não dar o seu coração. Que foi o que aconteceu com esse homem. Por favor, feche os seus olhos, pense aí onde você está. E se por acaso você quer, oh meu Deus, você diz, eu cansei de ser eu cansei de seguir os desejos do meu coração, as vontades do meu coração. E até aqui eu só tenho me dado mal. Agora eu quero te entregar o meu coração mesmo. De verdade. Se você quiser, fique de pé. Ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no lugar onde você está, não importa se você esteja aqui ou longe, ou mesmo conduzindo um automóvel, um caminhão, onde quer que você estiver. Ah, minha amiga e meu amigo, Deus está a assistir você aí agora. Ele vê você de pé. Ele vê você gritando, me ajude. Ele ouviu a sua oração. Há pessoas que um dia disseram, eu não creio que você existe. Deus. Porque se você existisse, a minha vida não seria o que ela é. Pois bem, Deus agora está mostrando para você que Ele existe. Ele fala com você. Agora cabe a você decidir entregar ou não o seu coração. Aí onde você estiver, sem que não tem como a gente esconder o que se passa na nossa alma. Meu Pai, eu te peço pelo teu povo. Eu te peço por essa gente, meu Senhor. Porque eu sinto a dor dela. Eu sinto a dor, meu Senhor, dessa criatura. E tudo que eu posso fazer é dar o que o Senhor me deu. Venha ao encontro dessa pessoa, meu Pai. A minha angústia é pelo teu povo que não tem tido ouvidos para ouvir a tua voz. Mas nós temos, meu Senhor. Fala com elas agora. Elas falaram. Agora mesmo fala com elas. Meu Pai. Meu Pai. Pelo teu amor. O amor do teu nome. Pelo teu Espírito. Pela tua palavra. Desça sobre essa criatura agora.
faça cessar este tormento, esta angústia, este vendaval em que ela está perdida. Oh, meu Senhor, nós somos vermes diante de Ti, nada menos do que isso. Mas o Senhor nos deu uma inteligência. O Senhor nos tem dado uma fé na Tua palavra. E não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque o Senhor prometeu. O Senhor tem prometido na Tua palavra. Assim como o Senhor jurou para Abraão, o Senhor também, na Tua palavra, jura que ouve aquele que te invoca com sinceridade. Oh, meu Pai, essa pessoa não pode sair daqui da forma como entrou. Isso não é justo. Merecendo ou não, ela não pode sair daqui da mesma forma. Nós estamos na Tua casa. Nós estamos diante de Ti. Nós estamos rasgando a nossa alma. Nós estamos todos numa só fé. Todos nós temos um objetivo. Todos nós queremos saber o que o Senhor quer de nós. Todos nós estamos prontos para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Toma minha vida, toma o meu coração e faça-se a Tua vontade. Então, desça sobre essa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, venha sobre o Teu povo, meu Pai. Onde quer que chegue esta oração, chegue também a solução. Chegue também, meu Pai, o lenço que o Senhor tira para enxugar as lágrimas dessa criatura. Faça agora a Tua obra no meio do Teu povo. Ah, minha amiga e meu amigo, Deus perdoa você. Ele apaga o seu passado triste. Ele apaga com o sangue do Filho dele os nossos pecados e faz novas todas as coisas, inclusive a sua vida, uma vida nova. Receba agora, aí mesmo, o coração de Deus, o Espírito Santo. Você entregou o seu coração, receba o coração dele, o Espírito Santo. Ele coloca dentro de você. E receba com o coração dele a alegria dele, a paz. Aí onde você está. Isso mesmo. Fale com ele. Fique à vontade. Converse com ele. Tire esses momentos para falar com ele. Talvez você não tenha tido esse momento propício na sua casa. Não há ambiente para você falar com Deus sossegado. Mas agora nós estamos rodeados de anjos. E o nosso Senhor Jesus Cristo a tocar em você. Receba a paz. Aí onde você está. Receba agora a paz. E com a paz vem a alegria. Primeiro vem a paz, depois a alegria. Receba essa alegria aí onde você está. Tenha sua vida refeita
transformada, preparada para sentar-se à mesa do Altíssimo e comer da carne do nosso Senhor Jesus Cristo e beber do sangue dele. Porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte de mim, disse Jesus. Agora mesmo, amiga e amigo, fique à vontade para agradecer, para louvar, para exprimir o sentimento que você tem aí agora de gratidão para com Jesus. Fique à vontade aí agora. Fale com Deus, louve. Isso mesmo. Não olhe, nem pense na pessoa que está ao seu lado, atrás, na frente, não importa. É você e Deus, Deus e você. É algo individual, pessoal.